Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta quarta-feira. Eu sou a Cida Benete, assessora de direção aqui da Câmara de Vereadores de Gramado. Estamos no ar com mais um TV Câmara e você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Recebemos hoje para mais um bate-papo o presidente desta casa, o vereador Cícero Altraiter, do MDB, para falarmos de alguns temas que foram abordados na sessão ordinária desta última segunda-feira. Vereador, presidente, seja muito bem-vinda mais uma vez a um TV Câmara. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Eu que agradeço sempre a oportunidade de a gente estar aqui e poder falar um pouco sobre os trabalhos da Câmara. Isso aí. Bem, presidente, para iniciarmos então a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as informações que o seu gabinete vem recebendo, em relação à falta de água em Gramado. Quais as localidades que estão sofrendo desabastecimento, que as pessoas têm lhe relatado? Cida, principalmente na região da Serra Grande. Tá? Vou exemplificar um pouco aqui e resumir um pouco da história da água, o abastecimento de água na Serra Grande. Serra Grande, né, ela não era abastecida pela Corsã. Existia um poço particular lá, da qual abasteciam algumas residências. Essa rede foi expandida, inclusive na época que eu estava então trabalhando na subprefeitura, trabalhei com isso nessa expansão e principalmente no pedido de encampação. O que é encampação daquele campo quanto à Corsã? É a Corsã tomasse para ela a responsabilidade da distribuição da água na Serra Grande. Sim. E aquele assunto evoluiu, graças a Deus, em determinado ponto, a Corsã então assumiu o poço. Por quê? Porque a Corsã tem expertise e ela é que precisa fazer isso. Ela, então, trata a água do poço, existe um reservatório da qual a água é tratada, é monitorada, né? Foram colocados hidrômetros nas residências, foi expandida a rede de água para mais residências. Então, há um controle de água, né? Há um controle da qualidade de água. Porém, esse é o primeiro ponto. Só que tem existido diversas reclamações de falta de abastecimento de água. E quero deixar relatado aqui que a Corsã, hoje a AGE, caso Corsã, que foi vendida, nos dá sempre suporte. Sempre que há uma reclamação, eles procuram atender rapidamente lá para resolver o problema. Inclusive, ontem, então, eu estive reunindo com o Rafael da Rosa, que hoje é o que gerencia o abastecimento de água, tanto em Gramado e em Canela, que dá o respaldo, e aí ele me trouxe algumas explicações, das quais eu passei para a comunidade da Serra Grande, inclusive pedi uma reunião com eles para explicar o que está acontecendo, para a gente conseguir verificar os fatos de por que essa recorrente ausência de água, né? E tentar achar uma solução. Uma das causas apontadas ontem, né, a qual eu vou colocar em reunião, logicamente, é muita queda de energia elétrica lá. E desliga, então, a bomba de abastecimento do reservatório e acaba não ligando automaticamente. São muitas quedas, né? Para eles terem essa informação mais rápida, inclusive, ontem me disse que está colocando um poste lá com telemetria. O que é telemetria? Em vez de alguém da comunidade informar para mim da falta de água, eu precisar acionar a Corsã, no momento que cai a luz, por exemplo, e é interrompido lá o bombeamento do poço para o reservatório, eles recebem uma mensagem automaticamente. Então, vai agilizar já. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não sei, talvez a gente vai ter que, de alguma maneira, colocar um gerador lá. Mas há outras ações que estão acontecendo. Ontem nessa reunião com a Corsã, com o Rafael, foi importante. E estarão expandindo a rede de água, que hoje, então, são dois abastecimentos diferentes. Tá? A Várzea Grande, por exemplo, que hoje possui reservatórios de água independente lá, são 3 mil litros lá, 30 mil litros lá de reservatório de água, né? Abastece então a Várzea Grande, passando pelo São Luís, indo até o Belvedere, né? Um pouco para lá do Belvedere é interrompido, então aquela região da Serra Grande é abastecida por aquele poço. Eles querem, estão trabalhando nisso, de fazer essa interligação também da rede que vem da Várzea Grande até a Serra Grande.
Então, são procedimentos, né, que a gente tem cobrado junto à Corsã, junto ao Rafael, que tem nos dado amparo. Infelizmente, em muitos casos, não é tão rápido como gostaríamos, né? Mas justamente essa reunião de ontem foi para colocar os problemas desse abastecimento, cobrar soluções, né? E agilidade ao máximo que puder para a gente poder solucionar o problema da água da Serra Grande. Então, só deixar relatado que esse foi o principal foco da reunião com a Corsã. Logicamente, troquei outras ideias, né, quanto essa adutora que está vindo de Canela, que vai dobrar a proporção de água que chega em Gramado também, que vai acabar abastecendo o primeiro ponto ali na Expo. Esse não garantiu, então, que durante esse ano será finalizado, né, que a gente sabe que tem dado alguns transtornos, inclusive na avenida aí, Gramado e Canela, né, mas são necessários, infelizmente, ou não necessários transtornos, né, mas essa adutora vai chegar. E também cobrei ele sobre o marco do saneamento, que naquele aditivo assinado, quando o executivo, o prefeito assinou com a Corsã, antes da Corsã ser vendida, a responsabilidade de que a Corsã precisa desenvolver a saneamento na nossa cidade, né? E nós precisamos cobrar. Então ele disse que isso, como agora a Corsã foi vendida, essa empresa é responsável então para fazer as obras necessárias para atingir os 90% de esgoto tratado em todas as cidades, né, do Rio Grande do Sul, falando aqui em nosso caso, que é uma lei federal que a gente precisa cumprir até 2033, né? Ou seja, a gente teria 9 anos para isso, mas isso ele não soube me dizer quando começarão as obras, né? Mas vamos cobrar também, porque a gente sabe que em Gramado, infelizmente, 30% do esgoto é tratado. Os demais não são tratados, ou cai na rede pluvial, ou cai diretamente no solo, né? Ou polui nossos rios. Então, é outra cobrança forte que a gente vai fiscalizar, vai cobrar agora. Então, a empresa que comprou a Corsã, para que cumpra, né, com as suas obrigações e que comecem as obras, porque quando a gente vê 2033 está aí. Rápido, né? Nossa. Muito rápido. Presidente, outra reivindicação da comunidade que você citou em tribuna na segunda-feira é o transporte público no interior. Quais são as reclamações? No âmbito geral, é uma bandeira que eu tenho batido, tenho brigado desde o início, né? Essa reclamação, especificamente, aqui também se dá, é da linha 15 Furna. Né? Lá, algum atrapalho no transporte público e no transporte escolar. Primeiro, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Educação disponibilizava um transporte escolar específico para as crianças lá. Depois, por questões de custos, e foi pedido uma linha também de transporte coletivo indo até lá. O transporte coletivo faz a mesma linha, como em alguns lugares também é assim feito, né, o transporte coletivo, e o escolar usa o mesmo transporte. Porém, há reclamações desde o ano passado, em atraso de horário, ônibus que não chega, enfim. Então, especificamente, foi pautado e também eu já marquei uma reunião para a semana que vem com a comunidade, também pedi para o executivo participar, para a gente conseguir solucionar esse problema, porque é um problema que vem se sucedendo há muito tempo. Então, nós precisamos achar uma solução. E, de uma maneira geral, o transporte público em Gramado, infelizmente, ele não condiz com a nossa realidade. Qual é a nossa realidade, eu digo? Uma cidade turística que tem um orçamento estratosférico, graças a Deus pela nossa abundância, né? A gente sabe que o turismo é 80% da nossa arrecadação e a gente, em comparação a outras cidades de 40 mil habitantes, temos um orçamento muito grande. E eu tenho cobrado que o transporte público, o transporte coletivo, seja de igual forma tratado, né? De uma maneira diferenciada, como o Gramado é. Como o Gramado trata o turismo, a gente quer um transporte público. Sabemos, sem hipocrisia, que é deficitário, que a empresa não tem como botar linhas e ônibus de qualidade em todos os locais por déficit. A prefeitura tem, e a Câmara de Vereadores, nós aprovamos alguns repasses para que a empresa continue funcionando. E eu volto a dizer,
nem que esse repasse seja maior, nós precisamos um plano, um cronograma, uma obrigatoriedade de um transporte público de qualidade que atenda todas as regiões, com melhores ônibus, com mais horários. Podemos aportar um pouco mais de dinheiro, não tem problema, a gente faz a fiscalização, verifica quanto a empresa precisa, mas que a gente precisa entregar esse transporte público de melhor qualidade para a comunidade. A Câmara tem, inclusive, uma agenda com os moradores amanhã, certo? E quem deve participar desta reunião, Cícero? Esse pessoal é os moradores da Furnelinha 15, né? E como eu falei, eu convidei também o executivo a estar presente, tanto o secretário de trânsito como a secretária da educação. Né? Eles não confirmaram presença, né? Seria importante eles estarem, né? Para justamente a gente entender o que está acontecendo e chegar num denominador comum, uma solução. Não recebi ainda a confirmação da vinda, então, de ambos os secretários. Né? Espero que venham, mas se eles não vierem, a gente vai falar com a comunidade, né? Com os representantes do local, né? Receber essas reivindicações e tomar as providências aí cabíveis. Isso. Bem, na sessão, essa última sessão agora, nós tivemos alguns projetos que foram aprovados apertados, né? Inclusive, você, como presidente, teve que desempatar um deles, né? Então, fale um pouco sobre esses projetos que tramitaram na casa, que geraram tanta discussão. Para a comunidade, talvez que não tenha conhecimento, só explicando, eu tive que desempatar, porque o presidente normalmente não vota nos projetos quando uma aprovação normal, digamos, né? São os 8 vereadores, um projeto, por exemplo, desses, ele foi aprovado por 5-3, então não precisei votar. Outro projeto foi aprovado por 6-2, praticamente, estou fazendo um exemplo aqui, mas um dos projetos foi 4-4, então o presidente se vota. Eu votei favorável especificamente nesse projeto. 2 projetos, mas ressaltando, né? Democracia, isso é democracia. Né? Eu acho muito importante o posicionamento de todos os vereadores, que seja muito claro, a comunidade que acompanha a Câmara, em relação aos projetos que passam. Né? Nem todos vão ser unânimes. E eu acho muito mais transparente, digamos, né? E muito mais sincero tu votar conforme as tuas convicções, perdendo ou ganhando. Isso é do jogo, né? Mas tu te posicionando, mostrando a tua convicção perante o projeto. Então, 2 projetos que foram ali eram do vereador Pena, que inclusive ano passado eu tive que me ausentar num período, e aí ele que protocolou e fez os projetos. Ambos falam sobre transparência. Um dos projetos um projeto sobre as placas, onde todos os imóveis locados pelo município teriam uma identificação de quem é o proprietário, qual é o valor mensal pago por aquele estabelecimento, enfim, questão de transparência. Então, os que foram contrários, que fazem parte do governo, nas suas justificativas disseram que não seria necessário, porque é um gasto, isso se encontra no portal de transparência, e a gente vê como uma facilidade, inclusive da comunidade em geral, ter acesso a essas informações. É bem tranquilo, votei inclusive votei favorável, né? E um segundo projeto é colocar na internet, acessivelmente, né? Transparência. Também quanto às obras da prefeitura. Enfim, a prefeitura está fazendo tal obra, qual é o valor da obra, dando um cronograma. Uma vez por mês foi pedido que se alimentasse o sistema, deixasse um link no site da prefeitura para que pudéssemos acompanhar, tanto os vereadores como a comunidade, de uma maneira geral, as obras. Um exemplo também é a escola, por exemplo, na Várzea Grande, lá nos Asbés, que está em reforma. Quem ganhou a licitação, por quanto ganhou a licitação, qual o cronograma da obra, como está acontecendo esse cronograma da obra, inclusive uma vez por mês, alimentando com imagens, fotos, né, para acompanhar. Tanto os vereadores facilitaria na fiscalização, como a comunidade entende daí perfeitamente. Então foram esses 2 projetos. E um terceiro projeto que muda uma lei em questão da contratação de tesoureiro para a Secretaria da Fazenda, da qual
projeto veio do Executivo, diminuindo a necessidade de um curso superior para o tesoureiro ou um técnico em contabilidade. Então, os colegas foram contrários. Nesse eu não votei, Cida, mas os colegas de bancada foram contrários, né, porque eles acreditam, assim como eu acredito também, se eu votaria contrário, porque eu acredito que precisa uma maior qualificação, sim, para assumir esse cargo. Mas aí, como em outros nós ganhamos, eu falei, isso, democracia, esse nós perdemos, né? E o governo, enfim, a maioria dos vereadores achou que, por bem, não há essa necessidade, temos simplesmente o ensino médio para assumir como tesoureiro ali junto à Secretaria da Fazenda, né, junto ao Executivo, dando aquele apoio é o suficiente. Tranquilo. Volto a dizer, nos posicionamos como a gente achou devido e nesse projeto nós perdemos. E é assim. Bem, o nosso programa ele está chegando ao final, eu agradeço a participação, mas antes de encerrar, vereador, eu gostaria que hoje a Câmara celebra 69 anos de sua instalação, né? Então, eu gostaria que terminasse o nosso bate-papo de hoje falando um pouco sobre o importante papel do Legislativo na comunidade gramadense. Fundamental, né, Cida? Muito bacana. Eu acho que esses 3 anos que eu estou aqui dentro foram anos históricos, modéstia à parte, para a Câmara de Vereadores. Tá? Meu avô fez parte da primeira Câmara Provisória de Vereadores de Gramado. Então, um orgulho já para a família. Né? E meu irmão foi vereador aqui na casa, e eu agora posso, então, sou vereador há 3 anos. Né? E eu digo que esses 3 anos foram históricos, porque a Câmara vinha, vamos dizer, com desequilíbrio quanto a bancadas. Né? Então, eu digo que esses últimos 3 anos foram anos diferentes, mostrando uma independência da Câmara, um poder independente, né, com todo o respeito a todos os poderes. Existem 3 poderes, né, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, né, mas nós mostramos muito protagonismo no trabalho da Câmara nesses últimos 3 anos, não desmerecendo todas as outras legislaturas, que foram legislaturas sérias. Todos os vereadores que passaram aqui tiveram, logicamente, o aval da comunidade, ou foram eleitos, né, legalmente, estiveram aqui representando a comunidade, podendo dar a sua contribuição em seu momento. Um momento de muita alegria, nós celebramos, então, esses 69 anos da Câmara de Vereadores, eu estar aqui como vereador. Vida longa aí à nossa cidade, que a Câmara continue prestando esse serviço democrático, representando a comunidade, como é o lema da Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo. Muito bem. Obrigado, presidente. Obrigado a você que esteve conosco na tarde de hoje, no Mais uma TV Câmara. E lembramos que o nosso programa ele permanece ao ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas, pela página do Facebook e pelo canal do YouTube. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário. Muito obrigado. Um bom início de noite a todos e a todas.